Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando então o nosso encontro de hoje. Nós precisamos ter consciência de que nós, quando olhamos para o mundo, olhamos para as coisas, olhamos para as pessoas, nós temos uma forma de olhar que é, ao mesmo tempo, biológica, evidentemente que nós olhamos com os olhos, ouvimos com os ouvidos, mas, por outro lado, também é cultural. Então nós vemos as coisas e atribuímos significados através de símbolos, signos da cultura vigente à época em que nós estamos vivendo, né? Então vejam, em cada época nós temos uma visão de mundo, uma visão do outro, uma visão de nós mesmos. Em cada época nós temos um edifício lógico e axiológico, no qual nós nos localizamos no tempo e no espaço, nos organizamos em torno desse tempo e espaço, utilizamos os insumos da matéria para a transformação em instrumentos, utensílios, etc., em conhecimentos para satisfazer as necessidades humanas em face da matéria. Então, esse é o edifício lógico. O edifício axiológico são os valores que nós atribuímos a cada uma dessas coisas. Algumas coisas nós damos mais valor, outras menos valor, enfim. Toda a relação que nós temos com a natureza se compõe de uma lógica e de uma axiológica, de uma axiologia. Bom, por que eu trouxe essa questão do mecanicismo? Porque o mecanicismo ainda é o paradigma dominante da nossa época. Nós estamos em fase de transição. Nós estamos nesse início do século XX, nessas duas primeiras décadas, já a caminho de uma grande transformação em todos os sentidos. E uma dessas transformações é a transformação da mentalidade. Então, como nós temos uma mentalidade que ainda resiste, que é a chamada mentalidade mecanicista, nós temos que conhecer um pouco do que é esse mecanicismo. E como eu coloquei no texto que eu disponibilizei do Capra, e mais na palestra que eu editei para vocês da semana passada, eu procurei trazer esses elementos para que nós nos identificássemos com aquilo que nós somos, em termos de mentalidade, como nós agimos, interagimos, reagimos, mas não temos consciência, porque nós não paramos para pensar sobre como nós pensamos, nós não paramos para olhar como nós olhamos. Nós estamos, de certa forma, automaticamente pensando e agindo como se fosse absolutamente natural e definitiva essa forma de ver e interagir com o mundo. Então nós precisamos ter consciência de que nós temos, na nossa formação cultural, um arcabouço conceitual e cultural mecanicista, que vem lá de René Descartes, do século XVII. Ele trouxe a base da ciência moderna, a ciência moderna vem com Galileu, e Descartes traz a base da filosofia moderna. E o que é que ele propôs? Ele propôs uma forma de nós olharmos para o mundo e usou como paradigma o mundo-máquina. O mundo como se fosse uma máquina composta de partes constitutivas, como se fosse um relógio. E o método para que nós conhecêssemos a realidade, a busca da verdade, seria decompor essa máquina nas suas peças constitutivas e analisar peça por peça para conhecer o seu funcionamento isoladamente. Portanto, a visão mecanicista é simplificadora, ela simplifica o conjunto nas suas partes. Na visão dessa parte, né, nessa isolamento da parte, eu faço uma análise abstracionista, eu abstraio aquela parte do contexto. Portanto, eu faço tanto por um lado a abstração, quanto o reducionismo e a separação. Eu separo do conjunto. É assim como que a ciência moderna tem se comportado nesses últimos 200, 300 anos. Ganhou muito com isso. Nós alcançamos uma evolução científica e tecnológica inimaginável nesses 2 últimos séculos, principalmente. Foi essa mesma concepção, percepção de método e de ciência que permitiu que o homem fosse à Lua. Quer dizer, a física de Newton, as concepções cartesianas, que estão na base da física de Newton, permitiram que o homem fosse à Lua, permitiram que o homem construísse máquinas como automóveis, né? Enfim, com todos esses utensílios que nós temos e que são extremamente úteis
A própria engenharia que constrói prédios está baseada numa física newtoniana cartesiana. Então ela tem essa utilidade. Porém, como ela trabalha com mensuração, ela reduziu, portanto ela é reducionista, a realidade é somente aquilo que ela tinha condições de medir e pesar com precisão. Porque o pressuposto básico do pensamento mecanicista é acreditar que é possível alcançarmos verdades absolutamente cristalinas sobre todas as coisas. Basta que tenhamos o método adequado. E é claro que, embora essa ciência tenha se consolidado e trazido os benefícios que trouxe, ela também trouxe consequências que não estavam previstas, né? Não era o objetivo nem o propósito. Por exemplo, a mais evidente é a degradação ambiental. Nós tivemos uma grande degradação, estamos tendo uma grande degradação ambiental pela forma como nós vemos a natureza e a nossa relação com a natureza. Um dos expoentes do iluminismo, do Renascimento depois do iluminismo, foi Francis Bacon. Ele tem uma frase, por exemplo, que dizia assim: a natureza está aí para que nós violentemos a natureza para retirar tudo que nós precisamos. Então não se tinha uma consciência de que a natureza é um ser vivo, é um conjunto vivo, e que também, como nós, precisa repouso e renovação. Quando nós passamos a demandar acima da capacidade de repouso e de renovação da natureza, nós provocamos um desgaste irreversível. Esse desgaste irreversível inviabiliza certos ecossistemas e desequilibra todo o conjunto. E é o que nós estamos vendo. Afinal de contas, nós estamos vivendo, nesse momento, uma pandemia de grandes proporções. Todos nós estamos acompanhando, a imprensa não para de falar sobre isso. E qual é a raiz dessa pandemia? Foi um vírus que fugiu de um laboratório? Foi alguém que fez isso intencionalmente? Não. Essa pandemia é resultado de um desequilíbrio que foi se acentuando. É como se fosse um pote, como disse o irmão Leocádio, que ele vai sendo preenchido, chega num ponto em que ele começa a transbordar. Bom, tivemos um problema de áudio, voltando. Eu estou falando de Francis Bacon, que é um dos expoentes do Renascimento, e ele dizia que nos cabe utilizar tudo que a natureza oferece, mesmo que tenhamos que violentá-la. Ele usava essas expressões. Arrancar da natureza o que nós precisamos. E como começamos a arrancar da natureza o que precisamos, além do que ela tinha capacidade de repor, nós começamos a gerar um desgaste e a inviabilização de certos ecossistemas. Essa inviabilização levou a um desequilíbrio que foi se acumulando e vem se acumulando cada vez mais, na medida em que a humanidade cresceu e passou a ocupar territórios cada vez mais extensos e mais intensos, com os grandes aglomerados urbanos, grande consumo de recursos naturais, sem uma consciência crítica de que era preciso ter um ritmo adequado para que a natureza se renovasse. Então, esse desequilíbrio ele atinge seu ápice no final do século XX, início do século XXI. E o que nós estamos colhendo, evidentemente, é uma resposta da natureza à nossa imperícia, que é fruto em parte da nossa ignorância, em parte também da ganância de certos segmentos da humanidade. Então, isso é um momento linear que nos permite fazermos uma grande inflexão, um grande aprendizado. Mas isso nós vamos falar na semana que vem. O que eu quero falar é sobre a base desse desequilíbrio, que é o pensamento mecanicista. E não poderíamos deixar de fazer referência à codificação da obra espírita, Kardec. Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857, e aquele é um marco da chamada Terceira Revelação. 1857, auge do pensamento mecanicista positivista. Portanto, todo esse arcabouço conceitual e cultural está na base de sustentação de toda a linguagem dos símbolos e significantes que Kardec utilizou para fazer a codificação da obra básica do Espiritismo.
O que é que tem lá que é permanente? Os princípios. Os princípios estão lá e continuam permanentes. Deus, Jesus, reencarnação, comunicação entre os polissistemas espiritual e material e o livre-arbítrio. Isso não muda. O que muda é a nossa interpretação em torno desses princípios, em face desses princípios. E essa interpretação só é possível pelo instrumental instrucional disponível na cultura vigente. Como, vejam, de 1857 até os nossos dias, a humanidade passou por inúmeras revoluções de grande envergadura e de extensa envergadura. Duas delas são marcantes. Foi a revolução da física quântica e a revolução da teoria da relatividade, ambas na física. E a importância da física é justamente porque ela se ocupa como objeto o conhecimento, a investigação das leis da natureza, como funciona a natureza. E quando nós estudamos o funcionamento da natureza, necessariamente nós temos que nos incluir nesse funcionamento, porque nós fazemos parte da natureza. Então, quando eles fizeram essa ressignificação dos fundamentos e princípios que permitem que a natureza exista, nós precisamos fazer também uma ressignificação da nossa presença na natureza. E é aí que as coisas começam a complicar, na medida em que nós insistimos com a matriz mecanicista numa realidade que não é mecanicista. É uma realidade extremamente diversificada, mutante, onde as transformações são permanentes, e a incerteza e a indeterminação são a tônica dessa realidade. Enquanto o mundo vivia numa situação, eu diria assim, mais calma em relação à velocidade acontecimental contemporânea, era possível você estabelecer uma certa relação relativamente harmônica com a natureza, com a realidade. Mas na medida em que nós tivemos o crescimento da humanidade, veja, em 1800 nós atingimos o primeiro bilhão de habitantes na Terra. Em 1500 nós tínhamos metade disso. À época de Cristo nós tínhamos 300 milhões de pessoas, 350 milhões de pessoas na Terra. 8.000 anos antes de Cristo, no início do Neolítico, nós não passávamos de 50 milhões de pessoas na Terra. Então veja, um crescimento no mínimo, geométrico ou exponencial. De 1800 até os dias de hoje, nós saímos de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões e 200 milhões ou mais. E deveremos chegar em 2050 com em torno de 9 bilhões e 700 milhões de pessoas na Terra. É a estimativa que está sendo feita. Então veja, como manter os mesmos métodos, o mesmo comportamento, as mesmas atitudes do ser humano em relação à natureza, com essas transformações todas. Mas como a humanidade não se coloca desafios que ela não possa vencer, o que é que acontece? Desde o final do século XIX, nós começamos a ter essas duas grandes revoluções, a física quântica e a teoria da relatividade. O que é que a física quântica nos mostra? Que o mundo micro, que nós buscávamos respostas através da simplificação, porque nós fomos decompondo a realidade nas suas partes supostamente constitutivas, imaginando que haveria lá no final um tijolinho indivisível, para fazer jus ao próprio termo átomo, que no grego quer dizer aquilo que não pode ser dividido, e indivisível, e compreenderíamos a composição da realidade a partir dessas partes minúsculas, micro, subatômicas, que compõem toda a realidade, meso e macro, tudo que nós conhecemos. E qual não foi a surpresa que o próprio método simplificador, o paradigma da simplificação, que é do pensamento cartesiano, é que nos revelou que a natureza não é passível de ser simplificada. E quando nós chegamos na fronteira entre a matéria que nós conhecemos e os fundamentos dessa matéria que nós conhecemos, nós não encontramos nenhum tijolinho. Nós encontramos uma realidade que não é nada e é tudo ao mesmo tempo.
Eu vou dar um exemplo que talvez possa esclarecer um pouco melhor para quem não está familiarizado com essa linguagem. Imagine que vocês peguem um recipiente com argila e imagine que essa argila seja o que eu acabei de dizer, é tudo e é nada. É aquilo que antecede o que nós chamamos de realidade. E aí, cada um de nós vai lá e pega um punhado dessa argila e faz uma manipulação qualquer. Cria formas, a seu bel prazer. Cada um escolhe as formas que quer criar. Então, antes dessas formas surgirem, elas estavam na totalidade. Elas não existiam? Elas existiam potencialmente, como possibilidade. Mas sem a interferência do ser inteligente, ou do princípio inteligente, porque não é só o ser humano que é capaz de fazer transformações na natureza, todos os seres vivos fazem transformações na natureza, em princípio da mesma forma que nós fazemos, lançam mão dos recursos naturais e transformam, porque o espaço é plástico, então nós conseguimos manipular o espaço para transformá-lo naquilo que nós precisamos. Esse prédio, por exemplo, que nós estamos aqui, é uma manipulação do espaço que está constituído na forma de natureza, que nós chamamos de natureza. Nós retiramos parte dessa natureza e, como ela tem essa plasticidade, nós conseguimos construir tudo o que desejarmos. Basta que usemos as técnicas adequadas. Então, veja, quando eles chegaram nessa fronteira do subatômico, foi uma grande surpresa, porque eles esperavam encontrar partículas sólidas e encontraram manifestações ora corpusculares, ora ondulatórias. E ficou uma grande controvérsia. O que será que deu errado na experiência? Porque quando fizeram a experiência da chamada dupla fenda, lançavam uma partícula passando por uma fenda que sensibilizava uma chapa, aparecia um ponto. Quando abriam duas aberturas nesse anteparo e lançavam uma única partícula, é como se ela passasse pelas duas fendas simultaneamente e o efeito lá na chapa era ondulatório. E aí ficou, afinal de contas, o que compõe a realidade tem uma natureza ondulatória ou corpuscular? E na verdade não era nenhuma coisa nem outra, porque se descobriu, surpreendentemente, que o que condiciona as respostas é a pergunta. A pergunta que fizermos condiciona a resposta. O instrumento de medição que nós utilizarmos condiciona a resposta. Se mudarmos os instrumentos e as indagações, as respostas são diferentes. Então veja, isso num primeiro momento pareceu uma grande heresia no que diz respeito à ciência, porque acreditávamos com absoluta certeza de que a realidade era composta de partes constitutivas definitivas, que se explicavam a partir de si mesmas. Quando nós chegamos naquilo que compõe todas as partes, e essa composição não tem essa materialidade que nós imaginávamos, tudo passou a ser duvidado. Tivemos que questionar tudo. E o que é mais importante nisso? Não havia possibilidade de nós concebermos qualquer forma de manifestação da realidade sem a presença do sujeito, sem a presença do sujeito do conhecimento, do princípio inteligente ou do ser inteligente no estágio humano. Não havia essa possibilidade. Não há essa separação entre objeto e sujeito. A res extensa de Descartes e a res cogitans, que é o ser pensante. A res extensa, o mundo exterior; a res cogitans, o sujeito pensante, o pensado e o pensante. Não havia possibilidade dessa separação, embora o cartesianismo acreditasse que fossem distintas e separadas. Natureza separada, homem distinto. Então isso realmente leva a uma grande revolução. E teríamos que, a partir daí, fazer toda uma reconfiguração, uma reconceituação e uma repaginação do que acreditávamos ser verdades definitivas. E aí chegamos, no século XX, com esse avanço tecnológico vindo já dessas descobertas. Quer ver um exemplo? Nós usamos muito GPS hoje.
Hoje o GPS faz parte das nossas vidas e faz parte de todo o conjunto, não só dos indivíduos. Indústrias, aviação, tudo utiliza GPS. E o GPS só é possível porque Einstein trouxe o conceito de relatividade. Como há uma relação de relatividade entre tempo e espaço, na medida em que a velocidade se altera, o tempo também se altera. Mais veloz no espaço, menor a velocidade do tempo. Mais lento no espaço, maior a velocidade do tempo, de como o tempo corre. Então, como o satélite, que faz a triangulação do GPS, está a uma velocidade de aproximadamente 36 mil km por hora numa órbita geoestacionária com a Terra, o relógio do satélite conta mais devagar do que o relógio que está na Terra. Então, se não tiver uma sincronização desses dois relógios, não há precisão para encontrarmos os pontos nos mapas do GPS. Só quando Einstein trouxe esse conceito que foi possível nós alcançarmos esse conhecimento. Então veja, isso já se agregou às nossas vidas. Hoje, talvez quase metade do que nós usamos para satisfazer as necessidades básicas vem dos conhecimentos da física quântica e da teoria da relatividade. O efeito fotoelétrico, por exemplo, que deu o prêmio Nobel para Einstein, hoje está nas televisões, está nessas portas automáticas que quando a gente chega próximo pelo sensor de presença, elas se abrem. Isso é um efeito fotoelétrico que Einstein esclareceu lá em 1905. Então veja, essas duas evoluções necessariamente nos levaram, nos induziram de forma irresistível a uma reconceituação geral de toda a nossa existência, do nosso processo existencial. Mas, no campo espírita, infelizmente, nós ainda persistimos em fazer uma leitura com o óculos do século XIX. Veja, tem sido muito difícil nós vermos, de uma maneira geral, na prática espírita, as pessoas pensando ou repensando e reconceituando os conceitos que estão lá na obra básica, sem fazer a recontextualização para o atual momento. Por exemplo, quando se fala em intuição, como é que Kardec imaginava a intuição? Ele imaginava a intuição pelos parâmetros da época. Pelos parâmetros da época. Ele imaginava a intuição como um sinal que viaja no espaço-tempo, e que nós recebemos. E hoje nós sabemos que intuição é uma comunicação atemporal e transespacial. Ela não está sujeita a tempo e espaço. Às vezes, a fonte de uma intuição nossa está a milhares de quilômetros de distância, mas nós recebemos instantaneamente, sem delay, sem um intervalo entre emissão e recepção, porque ela não está sujeita a espaço-tempo. Essa compreensão só foi possível depois da física quântica, quando ela trouxe o princípio da ilocalidade, que nós não vamos entrar nesse mérito, em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Mas é só uma demonstração de que nós precisamos reconceituar tudo. E qual é a base teórica que nós precisamos incorporar, eu diria assim, na mentalidade, para que nós possamos fazer essa recontextualização? Toda essa revolução da física trouxe, principalmente no final dos anos 40, algumas descobertas importantes. Eu vou citar 3 delas. A cibernética, a teoria da informação e a descoberta do DNA. Elas permitiram que, em várias áreas do conhecimento, houvessem avanços. Então, surgiu a chamada cibernética, que trabalha o funcionamento das máquinas através de inputs e outputs. A teoria da informação, que procurou compreender como é que o processo comunicacional acontece através da emissão de mensagem, que são emitidas e carregadas através de um código e que tem que ser inteligente e inteligível. Portanto, tem que ter significado e tem que ter signos identificáveis. Basicamente é isso que está na teoria da informação. Ela tem toda uma linguagem matemática que não nos cabe aqui, nem é a minha área.
Mas basicamente é isso. A cibernética mostrando que as máquinas funcionam através do quê? De uma informação que é colocada na máquina para que ela faça um determinado procedimento. Aí o mecanismo todo se comunica internamente e passa a informação de peça por peça e a máquina funciona. Ora, se você tem uma máquina de lavar roupa, você programa a máquina, o que é isso? Você passou uma informação. Ligou, ela vai fazer exatamente o que você informou. Isso é o processo cibernético. O que isso tem a ver com o que nós estamos procurando? Nós, como organismo biológico, também somos analogamente, né, equiparados a máquinas, uma máquina biológica. Só que é uma máquina, diferentemente das máquinas mecânicas, que se auto-organiza e se auto-corrige. Se uma máquina de lavar se quebra, você tem que chamar um técnico. Se você tem algum distúrbio biológico, fisiológico, o organismo tem meios de corrigir e recompor o equilíbrio. Você recebe um feedback através de um desconforto, como por exemplo dor, e o organismo, através do processo homeostático, da homeostase, ele reequilibra. Você vai, se deita, repousa, toma água, ingere água, faz uma higienização do organismo e ele se reequilibra. Isso é homeostase, ele é auto-organizado e se auto-regenera. Tanto é que nós estamos perdendo permanentemente células mortas e permanentemente nascendo células novas. Isso é diuturnamente, né, pela vida toda. Até o final, quando nós estivermos já prestes a deixar a Terra, é que houve uma fadiga, digamos assim, desse processo de renovação. E aí está na hora de ir embora mesmo. Faz parte da vida. Todos os seres vivos passam por isso. Uma das leis principais que trouxeram essa possibilidade é anterior até a física quântica, que é a termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica está assentada no chamado princípio entrópico, entropia, que significa dizer, em outros termos, que toda a realidade da matéria se decompõe. Tudo que é da matéria tende a se desorganizar. Tudo. Nós nascemos, crescemos e envelhecemos. Tudo se decompõe. Pode levar mais tempo, menos tempo, mas tudo se decompõe. Tudo se desorganiza, tende a se desorganizar. Por quê? Porque tudo que nós conhecemos como matéria é uma contenção de algo que está disperso na totalidade. Como você faz a contenção, é como se fosse algo antinatural. Como se fosse. A tendência é que essa coisa que nós contivemos, ela tenderá a se desconter. É um princípio, é um algoritmo da natureza. Tudo vai tentar buscar se descompor. Né? Então vejam, o nosso corpo o que é? Senão um espaço contido da matéria, da Terra. A Terra é um espaço contido do universo. Tudo é espaço contido de uma totalidade que no limite não é nada e é tudo, que nós chamamos de pleno cósmico. Isso que eu estou dizendo a vocês já faz parte do chamado pensamento complexo. Então, o pensamento complexo, a teoria da complexidade, vem ao encontro dessa necessidade que nós temos de um novo arcabouço conceitual e cultural para compreendermos as transformações de uma realidade que imaginávamos estática, organizada fundamentalmente, numa ordem permanente, e que se mostra, pelo contrário, indeterminada e não linear. É indeterminada e não linear. Portanto, a tônica dessa composição é a incerteza. Como nós imaginávamos que a ciência, isso Augusto Comte imaginava, que pelo consenso da ciência positiva nós alcançaríamos verdades definitivas e absolutas. E quando ele chegou no final da vida, ele percebeu que isso não seria possível e ele acabou ficando místico e criou uma religião positivista, até com um templo positivista.
Mas ele, como todos nós, estava procurando a verdade, só que entrou por caminhos equivocados. Porque não, o que é que o positivismo, o mecanicismo fez? Aquilo que era incompreensível, descartou, como se não existisse. Por exemplo, a humanidade, até meados do século XV, até Galileu, basicamente, Copérnico depois Galileu, achava que a Terra era o centro do universo e era fixa. Esse é o chamado paradigma geocêntrico, que vem lá na antiguidade. Então veja, esse paradigma condicionou toda a organização social, política, cultural, econômica da humanidade àquela época. Quando Copérnico rompe com esse paradigma, o que é que ele fez? Ele observou aquilo que tinha sido desprezado pelos seus antecessores. Quando eles olhavam para o céu, eles viam regularidade em alguns astros e irregularidade em outros. Eles não conseguiam compreender o que era essa irregularidade. Por exemplo, os planetas se movimentavam não em órbitas fixas. Ora eles apareciam aqui, ora apareciam ali. Às vezes dava a impressão que estava girando ao contrário. Como isso era incompreensível, eles descartaram e ficaram só com aquilo que era compreensível, que era a regularidade. Logo, restou uma Terra fixa, um universo fixo, tudo fixo. Copérnico, como era um pontual e tinha um pensamento lateral, ele começou a olhar para aquilo que era incompreensível e percebeu que o que explicava aquela irregularidade é que a Terra não era fixa e nem o centro, mas que o Sol era o centro. Galileu pegou esses elementos de Copérnico. Já 100 anos depois, ele já tinha acesso ao telescópio, que tinha sido inventado na Holanda, e faz a observação dessa irregularidade e chega a constatações surpreendentes, como, por exemplo, que Júpiter tinha luas, e na época ele conseguia ver com aquele instrumento 4 luas, enquanto nós só tínhamos uma. Então começa a desmontar as coisas. Uma outra observação que é interessante, mais recente, nós tivemos a Rússia, a União Soviética, durou 70 anos. É um regime totalitário, uma ditadura brutal, como todos nós conhecemos, principalmente depois que caiu o muro de Berlim. E ela tinha os chamados campos de concentração, que se chamavam gulags. E aqueles que eram admiradores do regime, tanto interna quanto externamente, justificavam os gulags como um momento necessário para sustentar o avanço da chamada sociedade socialista comunista, para fazer frente às ameaças dos inimigos do socialismo e do comunismo. Então eles pegavam pessoas que eles consideravam adversários ou que não estavam integrados ou adequados ou ajustados, melhor dizendo, às determinações do sistema, do regime, e colocavam nesses gulags como se fossem campos de reeducação. Mas eram campos de trabalho forçado, em condições absolutamente desumanas, toda sorte de carências, etc., onde a maioria acabava morrendo, porque eles ficavam principalmente na Sibéria, onde o frio é intenso, chega às vezes até 80 graus negativos. Quando, na verdade, os gulags não eram uma excrescência temporária de um regime que se auto-intitulava um regime puro, voltado para o ser humano. Na verdade, o gulag é a alma do próprio regime, porque ele é aquilo que aparece à ponta do iceberg daquilo que sustenta o regime. Qual seja? A intolerância à diferença. A intolerância à diversidade. Pensou diferente? É defeituoso. Como se tem a concepção do mundo máquina, também se tem a concepção do homem máquina. E como o homem é máquina, pode ser regulado, pode ser ajustado. Os campos de concentração tinham, entre aspas, esse objetivo. Mas na verdade não era. Era uma forma de afastar as pessoas que incomodavam ou ameaçavam de alguma forma o regime. Então eles eram a alma e não algo irregular que seria assim desconsiderado para nós conhecermos a verdadeira natureza do sistema soviético. Então veja,
quando nós juntamos as irregularidades, as incertezas, aquilo que tinha sido desprezado, começamos a perceber que aquilo era mais importante do que o que nós considerávamos regular. Aí começa uma certa angústia em torno da busca da verdade. Por quê? Porque o nosso instrumental não responde mais e o instrumental que está se apresentando não chega a respostas conclusivas. Por quê? O que é a complexidade? É uma nova ciência que substitui todas as outras? Ou é uma forma de nós convivermos e observarmos, num processo crítico, que a natureza e a realidade estão em permanente transformação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que essa natureza está absolutamente interligada da parte com o todo, do todo com a totalidade. Não há nada isolado. Do grão de areia ao ser humano, tudo está interligado. Tudo. Os inorgânicos, os orgânicos, os seres vivos, os chamados de seres não vivos, a matéria bruta, tudo está interligado. Isso é uma constatação que vem pelo avanço da ciência. A biologia trouxe algumas contribuições muito importantes. Por exemplo, o DNA. Quando Watson e Crick fazem a decodificação do DNA, eles chegam a partes constitutivas do DNA que eles chamaram de dupla hélice. E essas partes constitutivas são os 4 nucleotídeos que se manifestam, nós conhecemos pelas 4 letrinhas, CTGA. Né? O que é que eles concluíram? Que todos os seres vivos se compõem basicamente da combinação em duplas dessas 4 letrinhas. Portanto, a linguagem da vida é uma linguagem binária. Todos os seres vivos são compostos de combinações diversificadas das 4 letrinhas, CTGA. Né? CTGA. Mas o que importa é nós compreendermos que na base de todos os seres vivos tem a mesma composição. Se quisermos chamar de tijolinhos, são os mesmos tijolinhos combinados infinitamente. São combinações infinitas e que fazem com que cada um seja único. Cada um de nós seja único. Então revela um primeiro alicerce, um primeiro pilar do pensamento complexo. Nós somos uma unidade fundamental, como princípio, assentada numa diversidade. E somos uma diversidade, como princípio, assentada numa unidade. Nós somos uma unidade na diversidade. Como seres humanos nós somos, ou como seres biológicos, nós somos iguais, mas como indivíduos nós somos diferentes. E diferentes a tal ponto que nós somos uma singularidade irredutível. Nenhum ser humano se reduz ao outro. Por mais que vocês possam ouvir o que eu estou dizendo, vocês não vão se reduzir a mim. Não vão se reduzir a mim. Cada um vai processar o que eu estou dizendo e vai constituir uma compreensão, um conhecimento próprio, de dentro para fora. A informação vem de fora para dentro, mas o conhecimento é sempre de dentro para fora. Porque nós temos que fazer o chamado processo da metábole. Nós temos que metabolizar a informação e transformá-la em conhecimento. Portanto, ela já adquire nesse processo a nossa própria singularidade. Ela fica com a nossa cara, por assim dizer. Tudo que nós tocamos, nós singularizamos. Tudo. Duas pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito. Até porque, quando a física constatou que o instrumento de medida e as perguntas que fazíamos alteravam as respostas, nós singularizávamos a experiência. Consequentemente, não dá para você imaginar que nós temos, para além do sujeito, verdades objetivas pré-definidas e definitivas. Não dá mais para imaginar isso. Então, como tratar uma realidade assim? É um novo sistema de ideias, é uma nova mentalidade, uma nova ciência, chamada ciência da complexidade. E que não tem respostas. Como bem diz Edgar Morin, a ciência da complexidade não tem respostas. Ela tem desafios. Por quê? Porque analisar uma realidade que está assentada na incerteza, na indeterminação e na não linearidade, nós temos que reaprender a pensar. E reaprender a pensar como? Em movimento. Nós temos que começar a ver as coisas em movimento.
partindo do pressuposto que todos estão interligados, que quando altera uma parte, o todo, o conjunto se altera, não há nada isolado. Isso está vinculado um pouco à teoria do caos na matemática, que em síntese diz assim: pequenas alterações iniciais causam grandes alterações no longo prazo. E tem até uma metáfora de Edward Lorenz, que é um dos precipitadores da teoria do caos, que diz assim: borboletas batem asas no hemisfério sul e provocam tempestades no hemisfério norte. Evidentemente que é uma metáfora, mas que tem um fundo de verdade, né? Que é toda e qualquer alteração, por mínima que seja, no curto prazo ela pode, no médio e longo prazo, trazer grandes transformações. Se não, vejamos, quando Gutenberg apresentou a prensa, inventou a prensa e imprimiu um primeiro livro, que foi uma Bíblia, aquilo foi um acontecimento de curta duração. Ninguém percebeu que aquilo transformaria o mundo. Quando começaram a imprimir outros livros, as pessoas começaram até a se alfabetizar para ler esses livros, porque antes eram muito raros. Os livros eram feitos à mão, copiados à mão e ficavam restritos às bibliotecas do clero, basicamente, e da nobreza. O povo não tinha acesso. Toda a interpretação do mundo vinha pelos olhos do clero e da nobreza. Quando as pessoas começam a ter acesso direto às fontes de informação, começam a fazer o processamento por si. Começam a fazer um autoentendimento em torno daquelas informações. Consequentemente, altera no médio prazo a massa crítica. A massa crítica se altera. E no longo prazo, transformou a realidade com intensa e extensa envergadura. Uma transformação profunda, que culminou com a chamada, por exemplo, Revolução Francesa, em 1789. Portanto, 200 anos depois. Às vezes eu pergunto, quando começou a Revolução Francesa? Alguém lembra? Foi a queda da Bastilha. Não. A Revolução Francesa começa com Gutenberg. O acontecimento de curta duração está com Gutenberg, está com Galileu, está com Colombo. Esses são acontecimentos de curta duração que vão se somando e na média e na longa duração trazem as grandes transformações. E aí nascem as repúblicas modernas, etc., como nós conhecemos. Essa é a chamada eslética do tempo. Na semana que vem eu falo sobre a eslética, que é um método. É a eslética do tempo, acontecimento de curta, média e longa duração. Então vejam, eu estou falando de complexidade, estou falando dessas três revoluções que nos induziram necessariamente, inevitavelmente, a repensar tudo, a reconceituar e reconfigurar tudo. Então nós não podemos continuar fazendo uma linguagem requentada e datada em torno da obra espírita sem fazer a recontextualização, o que não significa reescrever a obra de Kardec. Não significa isso. Ninguém vai reescrever a obra de Kardec. Ela veio, ela permanece e permanecerá, e os princípios básicos estão lá, por isso que ela continua sendo e continuará sendo nossa referência. Agora, nós temos que pegar esses princípios básicos e recontextualizar no contemporâneo, com base nas revoluções científicas que permitem nós fazermos uma leitura diferente do que era possível fazer há 150, 160 anos atrás. Não podemos ficar repetindo. Então, esse é o grande avanço. Então, nós temos as revoluções na ciência, temos o reconhecimento de que nós ainda temos muito forte a nossa concepção, percepção e inteligibilidade ainda mecanicista de ver o mundo, sempre em partes. A gente não consegue analisar no conjunto ainda, nós temos uma dificuldade, nós temos que se abstrair a parte do conjunto para investigar. Levamos para um laboratório, retiramos, portanto, do contexto. Quando retiramos do contexto, ele perde grande parte do seu significado, porque ele a sua autoexpressão só se verifica no conjunto e não isoladamente. Então aprendemos muito pouco sobre aquela parte. E como nós aprendemos a fazer esse tipo de interação com a chamada realidade, nós construímos uma realidade falsa, ou pelo menos parcial, constituída só daquilo que nós conseguimos medir. Então isso tem que ser superado, tem que ser absolutamente superado.
Na semana que vem eu quero retomar um pouco desses conceitos para nós entrarmos, por exemplo, em alguns conceitos básicos, como a mediunidade, o processo mediúnico. Nós não podemos falar em processo mediúnico, em mediunidade, sem processo mediúnico e campo mediúnico. Não podemos ficar só na mediunidade como alguém que senta, fecha os olhos e recebe um espírito. Não, é muito mais do que isso. Esse é apenas um dos aspectos da chamada faculdade mediúnica. Na verdade, a faculdade mediúnica está na base de tudo que nós conhecemos. Da própria construção do universo até os nossos dias, das descobertas, invenções e inovações que a humanidade alcançou. Quando, por exemplo, Alexander Fleming revela ao mundo a base da penicilina, ele não chegou a inventar a penicilina, ela foi inventada alguns anos depois, mas ele revela a base do efeito antibiótico, daquele bolor que ficou numa experiência com bactérias, que ele deixou num canto lá do laboratório, quando ele viu tinha formado aquele bolor e as bactérias estavam mortas. Aquilo não foi uma obra do acaso. Intuitivamente ele estava buscando algo que ele ainda não compreendia, mas que sabia que tinha que buscar. Porque no extramental da humanidade era preciso alcançar aquele conhecimento, porque não era mais possível nós continuarmos tendo óbitos por infecções generalizadas que não eram passíveis de serem combatidas. Então aquilo foi um grande benefício para a humanidade naquele momento. E assim foi com todos os grandes pontuais. Por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo essa interação remota através da internet, né? Podemos interagir em tempo real, porque vocês podem fazer perguntas pelo chat. E se fizermos, por exemplo, pelo Zoom ou pelo Google Meet, nós podemos conversar uns com os outros à distância, como fazemos hoje através do smartphone com os nossos familiares. Hoje, quem tem filhos no exterior já não tem o mesmo sentimento de saudade que tinha antes, porque consegue falar com os filhos cara a cara, como se diz, em tempo real, a qualquer hora. Então, é claro que sentimos a falta da presença física, mas ela é amenizada com a possibilidade de conversar com as pessoas diariamente. E num custo baixíssimo, que antigamente era proibitivo fazer interurbanos, por exemplo, para internacionais. Né? Então, tudo isso facilitou. Como é que começa isso? Começa com a revolução das telecomunicações, os satélites, que permitiram as telecomunicações interligarem o mundo, e a tecnologia da informação. Dois grandes avanços. Né? A TI, por exemplo, o computador, como nós conhecemos, começa lá nos anos 40, basicamente, em face do esforço da Segunda Guerra Mundial, quando Alan Turing desenvolve um computador, né, o avô dos computadores, para decifrar os códigos secretos alemães, e dali começa uma nova era. Não sei se Turing tinha consciência do que ele estava criando. Aí quando chega nos anos 70, os computadores já estavam nas instalações militares e nas universidades. E tem um pontual chamado Steve Jobs, que olhou aquela máquina e pensou, eu quero ter uma em casa. Eu estou simplificando, mas mais ou menos foi isso. E ele e o outro Steve Wozniak, começaram na garagem do pai do Jobs a desenvolver um computador pessoal, que nós conhecemos hoje como Macintosh e depois virou Mac só. Né? O que é que ele permitiu? Que os indivíduos tivessem acesso a essa tecnologia e que depois, com a introdução da internet, nos conectou com o mundo em tempo real e transformou radicalmente a realidade. Empoderou o indivíduo, por um certo sentido, porque facilitou o nosso acesso às fontes de informação com pouquíssimos intermediários, porque antes nós tínhamos que acessar uma informação que estava num outro estado, num outro país, passando por vários intermediários, correio, burocratas, sessões públicas, etc. Hoje, num clique, eu acesso a mesma
fonte de informação. Isso é empoderamento do indivíduo, porque todo aquele poder que ele subdividia com os intermediários voltou para ele. Mas nós ainda não aprendemos a lidar com isso. Então vejam, esses acontecimentos não são por acaso, no sentido do acaso como algo que não tem uma razão de ser. Estava já no extramental a necessidade dessa tecnologia, porque uma humanidade que vai chegar a quase 10 bilhões de habitantes, se nós não tivéssemos miniaturizado grande parte dos mecanismos, dos servos mecanismos que nós precisamos usar, não haveria recursos naturais e nem espaço para nós ocuparmos. A humanidade ficaria restrita a só alguns grupos privilegiados. Hoje o smartphone sintetiza tudo que nós inventamos, desde a descoberta do fogo e da invenção da roda, está sintetizado de certa forma no smartphone. Veja, é algo surpreendente. É uma conquista da humanidade. É uma conquista da humanidade. E veio através do quê? De uma necessidade latente que estava sendo informada e comunicada por todos os contemporâneos de cada época, e que os pontuais que reencarnam com capacidade, competência e habilidades para perceber essa necessidade latente e transformar isso numa solução, fazer uma síntese, é que nós alcançamos todo esse avanço. Por isso que a humanidade nunca retrocedeu e nunca vai retroceder. Então eu paro por aqui, fico à disposição para algumas perguntas, indagações, e na semana que vem nós continuamos. Eu quero falar um pouco sobre mediunidade e campo mediúnico. Como é que nós podemos colocar esse instrumental instrucional da complexidade, desses avanços todos que nós tivemos na ciência, na compreensão de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a comunicação, por exemplo, entre os polissistemas. Como é que acontece e o que são esses polissistemas? Nós temos a ideia, por exemplo, de que nós estamos aqui e os espíritos estão lá em cima. Né? Nós temos ainda essa ideia que vem do status fundante católico de céu, terra, inferno. Isso ainda está no nosso status fundante. Mas o chamado polissistema espiritual não é algo que está em cima e nós estamos embaixo. É algo que nós temos dificuldade de compreender, mas não é assim. Então vamos falar um pouco sobre isso na semana que vem. Fico à disposição para indagações. A questão do existente. Né? Isso é um conceito que o irmão Grimm trouxe para nós e que, de certa forma, nos obrigou a fazer uma reconfiguração do que é passado, presente e futuro. Nós tínhamos a ideia de que passado é algo que já foi e não existe mais. Presente é o que está sendo e futuro é uma quimera. Mas, na verdade, o que o irmão Grimm nos trouxe é a ideia do existente. Na verdade, tudo existe. Não é que existe materialmente, na forma de coisas, mas existe, talvez usando a linguagem aristotélica, como potência. Ou usando a linguagem de Platão como ideia, no chamado mundo das ideias. Nós precisamos dar forma a essa potencialidade. Então veja, o que é o passado dentro dessa nova conceituação? É um existente em repouso. Ele está em nós, ele não ficou num passado remoto ou simplesmente deixou de existir absolutamente. Ele está em nós. Nós que somos reencarnacionistas, sabemos que nós já passamos por todos os estágios dos sistemas vivos aqui na Terra. Então nós temos, por exemplo, a memória da fera. Em certos estágios que nós vivemos, há muitos milhões de anos atrás, nós vivemos, por exemplo, entre felinos. Reencarnamos uma espécie como essa, ou semelhante, em que ela faz a sustentação do seu sistema vivo através de uma força física, de uma agressividade, caninos proeminentes, etc. Ela reage às ameaças com força e violência. Isso está em nós. Por que é que vocês imaginam que um jovem que é criado numa família religiosa, amor, afeto, etc., é convocado para uma guerra, muito comum nos Estados Unidos, e naquele campo de batalha ele se transforma num verdadeiro monstro,
às vezes, e que depois, quando volta, entra em crises, às vezes irreversíveis, porque quando baixa a poeira daquela situação de tensão extrema do campo de batalha, ele começa a ressignificar aquilo que ele fez. Eu me lembro de ter visto uma entrevista de um menino, um jovem que veio do Afeganistão, e ele disse: quando você mata uma pessoa, uma parte sua morre junto. Uma parte de você morre junto. Então, naquele momento ele não pensou sobre isso, mas quando ele, como se diz, esfriou a cabeça, voltou para o seu país e baixou a poeira, ele ressignificou. Mas naquele momento, a fera que está nele, que é o existente em repouso, é que agiu. O existente revelado é o existente que nós estamos vivendo hoje. É o hic nec nunc, que o Edgar Morin usa muito do latim. É o aqui e agora. Hic et nunc. É o aqui e agora. É o presente, embora quando eu terminei de falar presente, quando eu falei te, o pre já ficou no passado, né? Certa vez perguntaram a Agostinho, que chamam de Santo Agostinho, o que é o presente. Ele disse: ora, o que é que eu posso falar sobre algo que só é porque está deixando de ser? Então, você compreende, mas não consegue dizer o que é, né? E ele disse: ora, o tempo, se não me perguntarem, eu sei o que é, mas se me perguntarem, eu não sei o que é. Então, veja, o que nós chamamos de presente é o existente revelado. Mas tem o que nós chamamos de futuro, é o existente em trânsito. Ele não está revelado, mas ele tem a possibilidade de ser revelado. Se ele tem a possibilidade de ser revelado, é porque ele existe. Não é que ele existe pronto nas formas materiais como nós imaginamos. Existe numa forma como potência, como emergência, que poderá ser materializado, objetivado, poderá se tornar uma realidade manifesta pela ação do ser inteligente ou do ser vivo. Tá? Por que nós chamamos de revelação? Por que o cientista, como por exemplo Fleming, como eu citei, faz uma descoberta? Você só descobre aquilo que está encoberto. Você só revela aquilo que está velado. Se está encoberto e velado é porque já existia. Então esse é um conceito, uma forma de nós ressignificarmos a concepção, percepção da passagem do tempo, passado, presente e futuro. Nesse sentido, tudo existe, né? Mas existe como probabilidade. Senão nós podemos cair num extremo e começar a acreditar em destino. Então, meu destino já está traçado, aconteça o que acontecer, eu vou fazer exatamente isso. Aliás, muitos espíritas acabam acreditando nisso, achando que tudo que nos acontece é porque estava previsto nessa reencarnação. Uma pessoa morre atropelada ali na esquina é porque ela tinha que morrer assim, porque em vidas passadas ela atropelou alguém. Né? Isso é uma visão mecanicista da reencarnação. Não é assim. Não é assim. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem, mas nós temos que ressignificar esses conceitos justamente para poder repaginar a nossa compreensão dos fundamentos e princípios da doutrina espírita. Mais alguma pergunta? Pode ser nas colocações também, não só perguntas, né? O Biramir Lenz, ele pergunta: qual o papel da mecânica quântica na complexidade, visto que ela é reducionista e trata do estudo de sistemas atômicos e inferiores a ele? Veja, eu não sou físico, então faço essa ressalva. Eu não sou físico, mas sou um curioso da física. Eu gosto muito de ler sobre ciência, principalmente física, gosto muito de ler sobre matemática, mas eu sou sociólogo. Então, como é que eu compreendo essa revolução da física? Você tem razão quando diz que a física quântica, ela pretendia ser reducionista. E ela foi buscar a redução da matéria ao seu constitutivo primeiro, indivisível. E como eu disse no início, ela, em vez de encontrar o indivisível, ela encontrou algo que não é nem divisível e nem indivisível. Ela encontrou algo que é nada e é tudo ao mesmo tempo. Então, o mesmo caminho que expulsou
a complexidade da busca é o mesmo que o caminho que levou à complexidade. Então a física tem uma grande contribuição para o pensamento complexo, por esse lado. Por outro lado, ela revela que não há realidade sem a consciência. Então o sujeito volta a ser um protagonista e não um coadjuvante na busca da verdade. Porque no pensamento mecanicista anterior, o sujeito era passivo, que como a realidade já era algo exterior e objetivo, bastava ele apenas descrevê-la nas suas minúcias usando o método da dúvida cartesiana. Duvidava de tudo, desbastava todas as dúvidas para encontrar a verdade pura e cristalina de cada coisa. Então veja, essa concepção estava em nós. E a física foi por esse caminho, o caminho mecanicista, mas encontrou um caminho não mecanicista. Encontrou uma fronteira que não é nada, é o chamado indizível. Alguns chamam de vácuo quântico. Eu prefiro chamar de plenum cósmico, o conceito de campo akáshico. O Arion, ele pergunta, os métodos dedutivo e indutivo não servem mais para estudar a realidade? Serve. Os métodos que a ciência cartesiana trouxe, eles continuam válidos. O que muda é nós termos consciência de que eles são insuficientes. Insuficientes no seguinte sentido: toda a verdade científica é sempre uma aproximação. É uma aproximação do alcance possível naquele momento. Ter consciência disso é mudar nossa concepção. Porque até então o pensamento tradicional imaginava que esse instrumental, o método indutivo, dedutivo, chegava a alguma conclusão, essa conclusão passava a ser definitiva. Não, ela sempre será, como diz o teórico, o lógico matemático Newton da Costa, que é aqui do Paraná, é uma quase verdade. É uma quase verdade. Quando Newton, por exemplo, trouxe as suas equações, as leis do movimento e as equações do movimento, ele nos trouxe um instrumental extremamente útil. Se eu quiser me deslocar daqui até uma cidade que fica a 100 km, e eu preciso estar lá em tal hora, eu sei que horas eu tenho que sair, que velocidade média eu tenho que implementar para chegar no horário. Isso é Newton. Mas, se eu tenho que viajar daqui a Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima vista a olho nu, que fica na constelação do Cruzeiro do Sul, que fica 4,2 anos luz da Terra, eu tenho que levar em consideração que, se eu for uma alta velocidade, o tempo contará mais devagar. E para chegar lá a 4 anos luz daqui, eu tenho que viajar 4 anos à velocidade da luz, se eu quiser levar 4 anos. Só que se eu conseguir fazer isso, o tempo aqui na Terra terá passado assim muitos anos mais do que os 4 anos. Quando eu voltasse, talvez eu não encontrasse nem meus netos aqui, porque todos já estariam desencarnados. Existe um cálculo para fazer isso, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Então veja, as afirmações de Newton eram uma quase verdade, por quê? Porque elas servem para uma determinada dimensão da realidade. Passou esses limites dessa dimensão do nosso mundo aqui, do dia a dia, ela não funciona mais. Por exemplo, se somarmos os ângulos internos de um triângulo, nós chegamos à conclusão que são 180 graus. Mas se esse triângulo tiver o tamanho, por exemplo, da Terra, com um vórtice lá no Polo Norte, outro na África, outro aqui na América, e medirmos esses ângulos, passará de 180 graus, passará, quem sabe, de 200 graus. Por quê? Porque como o espaço é curvo, os ângulos também são curvos, não dá 180 graus. Então, a geometria euclidiana, ela serve para pequenas distâncias. Passou dessas distâncias, nós temos que agregar a curvatura do espaço. Então, veja, o método indutivo-dedutivo continua válido. Continua válido.
O que nós temos que admitir é que ele é sempre precário, no sentido de que alcança aproximações. Toda a verdade é sempre uma aproximação. A primeira é, quando o cientista vai fazer uma experiência, ele determina o resultado, visto que o observador altera a resposta? Em termos de física quântica não aconteceu isso, porque eles buscavam uma resposta corpuscular e tiveram uma resposta ambígua. E levaram algum tempo para descobrir que não era a resposta que estava errada, era a pergunta, que parece assim um absurdo lógico, né? Nem sempre o cientista vai condicionar o resultado. As escolhas deles, o conjunto das escolhas que se compõe do instrumento de medida e das indagações que ele formula, combinados, vão condicionar a resposta, mas ele não necessariamente sabe qual é. Ele só vai saber depois de realizar a experiência. Então isso é uma realidade. Isso não nega a ciência, pelo contrário. É só nós começarmos a admitir que a realidade é assim, que não adianta você procurar respostas definitivas sobre tudo. A única resposta definitiva que nós temos, absoluta, é que eu existo e que Deus existe, senão nós não existiríamos. O restante tudo está sob júdice, por assim dizer. O terceiro excluído, num experimento determinista, que nos diz que a resposta pode ser A ou B, então ela pode ser as duas no pensamento complexo? Não só pode ser, como é, né? Repetindo, não sei se as pessoas acompanharam a pergunta, a lógica do terceiro excluído, que vem da lógica clássica, diz assim, uma coisa só pode ser idêntica a ela mesma, o princípio da identidade, o axioma da identidade. Portanto, o axioma da não contradição diz assim, uma coisa não pode ser o seu contrário, A não pode ser não A. Portanto, não há um terceiro elemento que possa ser as duas coisas ao mesmo tempo, que é a lógica do terceiro excluído. Quando a física revela que aquilo que nós buscávamos como fundamento da matéria, ora se revela como partícula, ora se revela como onda, então veja, partícula e onda são contraditórios. Ou é partícula ou é onda. Mas ambos têm em si um terceiro incluído, que é aquela realidade indizível que antecede a revelação, ora como partícula, ora como onda. Antes de ser onda ou partícula, de aparecer como onda ou partícula, é tudo e é nada ao mesmo tempo. Não está em nenhum lugar especificamente, está em todos ao mesmo tempo. Esse é o terceiro incluído. Vamos trazer para a nossa realidade. Nós estamos aqui em 3 pessoas. Devido à pandemia, estamos reduzidos a 3 pessoas. Eu, o Luiz Renato e o Raul, que estão aqui generosamente operando os instrumentos aqui, câmera, computador. Nós somos 3 pessoas, somos diferentes. Se os 3 aparecerem aqui na frente, vocês vão ver que nós somos bem diferentes. Então, nós somos 3 pessoas diferentes. Fisionomia, tudo. Estatura, enfim. Mas há algo que nos unifica. Há uma unidade fundamental entre nós. É um terceiro incluído entre nós, que está entre, através e além de todos nós. Apesar das diferenças individuais. Que é o quê? Todos nós somos pertencentes à humanidade. Há em nós uma entidade universal chamada humanidade. Esse é o terceiro incluído. Então, como seres humanos, nós somos absolutamente iguais, mas como indivíduos, nós somos diferentes. Como princípio inteligente, nós somos absolutamente iguais a todos os seres que povoam o universo, encarnados e desencarnados. Mas como espíritos, nós somos diferentes. Como princípio inteligente, somos iguais, mas como espírito, somos diferentes. Porque o espírito nada mais é do que o princípio inteligente individualizado. Então, a lógica do terceiro incluído é uma contribuição da física, que se incorporou no pensamento complexo e transdisciplinar. Porque a transdisciplinaridade é a nova filosofia, que é a filosofia do terceiro incluído. A complexidade é a ciência da transdisciplinaridade. A Fátima está pedindo para
você falar sobre o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp. Assim, aí já é uma informação técnica, administrativa. É o seguinte, nós temos o grupo do WhatsApp do CAD 2021, eu estava vendo hoje, tem 88 pessoas inscritas, se eu não me engano. 88 pessoas. Então veja, a tendência é nós colocarmos informações, comentários, etc. Como são muitos, nós começamos a perder a informação. Que a pessoa abre o WhatsApp, lá tem aquele monte de informação, acaba não lendo. E aí nós perdemos as informações que são imprescindíveis. Por exemplo, hoje eu informei o link, depois eu vi que ele estava perdido lá numa série de comentários, que inclusive eu também fiz comentários lá. Né? Então o que é que nós concluímos? Vamos deixar o CAD 2021 só para informações estritas do curso. O link, mudança de programa, mudança de palestrante em função de agenda, essas coisas todas. Só isso. E vamos criar um outro grupo, vamos chamar assim, eu estou sugerindo, CAD 2021 Ideias. Seria um grupo para discussão. Aí entra lá, faz comentários, o outro rebate, enfim. A ideia é essa. Mas eu peço que alguém do grupo se disponha a montar esse grupo, porque é um pouco trabalhoso e nós estamos um pouco atarefados com essa recomeço do CAD. Então, se alguém pudesse assumir essa parte de criar esse grupo e como é que se diz? Colocar as pessoas, como é que se... Não é... Incluir as pessoas nesse grupo, nós agradecemos. Era isso que eu acho que a Fátima queria esclarecer. Ela mandou uma mensagem para o grupo até falando sobre essa dificuldade de nós encontrarmos as informações imprescindíveis no meio de tantos posts, né? Tem uma pergunta e já uma resposta aqui no grupo. A Tânia pergunta: posso entender que o movimento da partícula cria a onda? Daí uma resposta do Biramir. O movimento vibratório da partícula cria a onda. Olha, aí já entra numa questão extremamente técnica que não é meu campo. Mas, até onde eu sei, a experiência chamada da dupla fenda, ela revela o quê? Que uma fenda revela uma natureza corpuscular, duas fendas uma natureza ondulatória. Então me parece que não é a partícula que provoca a onda, a vibração da partícula que provoca a onda. Não nesse sentido da experiência da dupla fenda. É claro que um objeto qualquer que se movimenta provoca ondas, sejam ondas no ar, sejam ondas elétricas ou ondas magnéticas ou eletromagnéticas. Mas não é no mesmo sentido, porque aí já é uma partícula que está materializada, revelada, digamos assim, que está provocando uma onda. Por exemplo, ondas de rádio. É provocado por um impulso elétrico. Então, um elétron provoca ondas de rádio. Não é isso, Raul? Você que é engenheiro dessa área. É isso mesmo, né? Então, não é que a natureza ondulatória é provocada pelo movimento da partícula. Não é isso, não. Pelo menos como eu entendo. Né? E como eu disse, eu não sou físico, eu sou sociólogo, eu posso estar enganado. Mas acho que não, pelo que eu já li, não. Eu quero fazer um comentário. Quando a gente fala no passe, que era chamado sempre de passe magnético, hoje o Hermann Green chama de transferência de frequência mediúnica terapêutica. O que é isso? Né? Então veja, é uma frequência que é provocada por um campo elétrico, um momento magnético e que estabelece uma ordem. Então o passe não é mais aquilo que nós imaginávamos. Eu cansei de ver pessoas, aqui mesmo na SBE, que faziam o passe como se estivesse jogando energia nas pessoas. Não é isso. Quando nós fazemos a imposição das mãos, nós entramos no campo de ação da pessoa, que é por consentimento ela permite, porque a pessoa pode não permitir, aí ninguém penetra, e o passe não acontece. Por isso que nós chamamos fazer o passe e não dar o passe, porque um fazimento tem mão dupla, é preciso haver consentimento
do agente receptor para que o agente emissor adentre o seu campo de ação, e nós adentramos pelo pavilhão auditivo. Quando nós fazemos isso, nós interligamos os dois campos de ação e criamos como se fosse um único campo de ação que permite um acelerador de partículas, e essas partículas carregam as informações necessárias para aquilo que a pessoa está precisando. As informações que vão atender às necessidades daquela pessoa. A presença dos espíritos é justamente utilizar todo esse mecanismo, toda essa composição, para agir intencionalmente com o propósito de curar alguma coisa ou melhorar o estado físico e emocional da pessoa. Então veja, é uma nova leitura com base nesses essas novas descobertas, invenções da própria física. Campo elétrico, momento magnético, ordem. O que é essa ordem? Esse campo elétrico, esse momento magnético, porque são intencionais e têm um propósito, são seres inteligentes que estão interagindo, gera uma reorganização do campo elétrico e magnético do agente receptor, portanto, do seu campo de ação. Por isso que a pessoa depois começa a somatizar aquela composição no campo do campo de ação, e aquilo altera a sua composição biológica, fisiológica. Então, acho que a gente pode encerrar. Qualquer dúvida, vamos criar esse grupo de ideias, coloquem lá as questões e discussões, até isso é importante, porque como não é presencial, quando é presencial, eu trabalho muito a partir das indagações. Né? Normalmente eu não venho com um esquema preparado, eu venho mais ou menos com o tema, e a interação com o grupo permite que eu faça o direcionamento emergente aqui. Como a distância, eu não tenho aqui as pessoas na minha frente, dificulta um pouco. Mas se vocês fizerem indagações, questionamentos durante a semana, facilita muito para nós trabalharmos a semana que vem. Substitui o presencial, de certa forma. Né? Eu agradeço a atenção, eu espero ter sido, pelo menos, relativamente claro. Né? Se não fui, por favor, levantem as dúvidas e os questionamentos, e espero os irmãos na próxima semana. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana.